Oi, pessoal, tudo bem? Aqui novamente para o nosso segundo encontro desse mini curso sobre autismo e alfabetização, do qual eu estou adorando fazer. Espero que vocês também estejam gostando. Quem está passando por aqui, quem está dando essa olhadinha, precisa desse conteúdo, precisa ter algumas dicas, né? Algumas sugestões. Então, essa é a ideia mesmo, para poder ajudar você que é prof, você que é família, né? Você que é curiosa, certo? Bom, eu sou a Caroline, para quem não me conhece, sou neuropsicopedagoga e sou mãe de autistas, né? E hoje, exatamente no dia de hoje, eu estou dando a minha aula lá na pós-graduação para as alunas de psicopedagogia e por isso eu deixei disponível essa aula aqui, né? Que não ia deixar vocês assim na mão, jamais, né? Então hoje é o segundo dia desse mini curso bem bacana, bem especial aqui que eu fiz para vocês, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, pessoal, recapitulando, a semana passada nós falamos um pouquinho sobre algumas coisas importantes que é necessário para o profissional e para a pessoa que vai estar auxiliando a pessoa com autismo a entender as ferramentas, a entender sobre um pouquinho sobre avaliação, para poder dar início à alfabetização, às vezes voltar a alguns conceitos primeiro, né? Entender quem é essa pessoa com autismo. Então a gente precisa conhecer o autismo em si, os seus desafios, quem é esse indivíduo, né? A gente precisa entender o espectro do autismo e sempre, claro que a gente nunca vai entender ele como um todo, mas a gente entender que coisas existem no autismo e que isso pode estar dificultando essa pessoa a se alfabetizar, certo? Então a gente precisa, o profissional, essa pessoa que vai atender a pessoa com autismo, a sua família também, precisa entender sobre o autismo. Então, isso sim precisa acontecer, conhecer um pouquinho sobre o TEA, certo? Um pocão, que a gente sempre está conhecendo, não é? Certo? Então não podemos esquecer. E no segundo momento que nós conversamos também na aula passada, que foi ao vivo, foi muito bacana, né? Conhecer a pessoa com autismo, essa pessoa que você está atendendo. Por quê, pessoal? Porque, ok, eu conheço sobre o TEA, eu estudei, eu fiz uma formação, eu tenho muitas informações, muitas coisas bacanas aqui para pensar, para imaginar que eu posso oferecer para essa pessoa com autismo. Eu ainda estou tendo muita dificuldade com esta pessoa, porque as pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, famílias diferentes, e perfis diferentes dentro do TEA, desse espectro gigante que é o TEA, né? Certo? Então a gente precisa lembrar disso. Lembrar que de repente o que você está oferecendo para esse aluno não está acontecendo nada de bacana ali. Você está vendo esse resultado, ele não está entendendo, né, o que você está fazendo. De repente a gente de novo tem que voltar um pouquinho, avaliar e entender que esse não é o momento de estar fazendo esse material. Esse material é muito bom, mas para essa pessoa com autismo ela não está entendendo. Ela não está conseguindo ter compreensão, ela não está conseguindo fazer. Então, às vezes, é o material, embora seja feito com muito carinho, com muita atenção. Um dia foi bom para um aluno e hoje não é bom para esse aluno, para esse educando que você atende, porque aqui também a gente tem pessoas, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, às vezes até fono, né? A gente precisa de todos esses profissionais, de todos os profissionais e da família para fazer esse movimento que é muito delicado, a alfabetização que é muito legal, é muito importante, todos têm direito, né? A gente tem que pensar nisso e trabalhando com essa ideia de que isso deve ser desenvolvido, né? Que pode demorar mais tempo de uma pessoa para outra, mas olhando o que a gente está oferecendo e percebendo se esse aluno realmente está conseguindo entender esse conteúdo, ele está pronto para executar esse tipo de atividade agora. Então, são questionamentos, né? Então, a gente conhece o aluno e também é uma valsa, né? Às vezes ele está indo muito bem dentro daquela perspectiva e de repente a gente tem que retroceder. Aconteceu alguma coisa na família, né? Ele está triste, aconteceu alguma coisa com ele mesmo, né? Alguma coisa que afetou ele que às vezes a gente nem não está entendendo, nem a família, mas tem alguma coisa incomodando ele, certo? Então, a pessoa com autismo, a gente deve prestar atenção. Quem é essa pessoa? E lembrando que conhecer os princípios alfabéticos é muito importante e nós temos algumas observações a respeito disso, porque
pessoas que fazem pedagogia, por exemplo, né? A gente aprende uma série de coisas muito importantes, a gente aprende sobre as teorias, todas elas são importantes para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento humano, né? Porque professores não são só professores de uma pessoa com uma idade X, pequenininha, né? De qualquer idade. Um terapeuta não atende uma pessoa normalmente de uma idade X, né? Às vezes até faz um nicho ali para crianças ou para adolescentes, mas também a gente tem que ter a perspectiva do desenvolvimento humano, porque uma pessoa que é adolescente um dia foi criança, né? E aí a gente vê isso na pedagogia, por exemplo, vê isso em outras formações, né? Isso é necessário para a gente poder ter o entendimento desse indivíduo. Os princípios alfabéticos, eles fazem parte também do desenvolvimento da pessoa. É ou não é? Como a gente falou na aula passada, como eu conversei, por exemplo, conceitos matemáticos. Aí você vai aprender na sua vida, agora deu. Agora o seu copo tá cheio, ó, vai transbordar. Agora o meu copo tá vazio, eu sei quando ele tá vazio, eu quero tomar água. Isso é um conceito matemático, cheio, vazio, ou mais ou menos, ou dividir, que é uma coisa, né, que criança não gosta, mas acaba tendo que aprender. E aí, por exemplo, a gente vai usar isso lá na matemática. Né? Então, quando você fala, a gente vai dividir isso. Eu lembro que dividir uma bala, inclusive, são os professores que vão falar, eu tenho 2 balas, eu tenho que dividir com 2 amigos, né? Quanto que fica para cada um? Então, eu estou pegando um conceito que eu vivi na minha vida, e vivi muitas vezes, e viverei, né? Que é uma coisa que a gente vai fazer para sempre, e eu vou colocar dentro de outra estrutura, dentro até de várias estruturas, né? É um princípio matemático, conceito matemático, onde eu também vou usar na alfabetização, certo? A gente não consegue separar uma coisa da outra. Todas essas coisas estão relacionadas. Então, eu tenho que lembrar desses conceitos, porque essa pessoa pode não ter passado por essas experiências eu não consegui relacionar, né? Certo? Então, são coisas que a gente lembra. Poxa, será que isso está acontecendo com esse indivíduo? O que eu preciso para entender que esse indivíduo ainda precisa passar por essas experiências e por essas atividades e etc e tal. Então, é um bom pensamento aí para a gente poder avaliar e entender que, de repente, a gente tem que retroceder algumas atividades e conceitos, né? E que a gente precisa fazer com que esse indivíduo passe por todas as etapas. Tanto no modo concreto, vivendo, tocando nesse material e vivendo com as suas experiências pessoais, e também depois conseguindo abstrair e aí sim desenvolver essas atividades que comumente é usado na escola, inclusive na educação infantil, onde a gente percebe que tem que ter um entendimento mais abstrato, né? Se eu vejo uma imagem, eu estou abstraindo um desenho, né? Eu tenho que relacioná-lo com algo físico, com algo que eu já vi, com algo que existe no concreto. É ou não é assim? Dá uma pensada nisso. E isso faz parte também desses princípios alfabéticos, tá, pessoal? Então, vamos pensar sobre isso. Oi, pessoal. Então, pensando no transtorno do espectro do autismo, né? Então, eu coloquei aqui algumas observações importantes. Olha como a gente tem um montão de coisa para pensar, para conhecer um pouquinho, ou um pocão, como eu falo, né? Então, a gente tem o estilo cognitivo desse indivíduo. Então, a gente vai ter pessoas no TEA que tem, né, uma inflexibilidade maior, né, uma rigidez cognitiva maior, e outras não. Então, por isso que às vezes quando se compara uma pessoa com outra, bom, não dá para comparar uma pessoa com outra no mundo, né? As pessoas são diferentes, todas muito diferentes, né? Mas a gente acaba fazendo isso de vez em quando. A gente vai ter esse perfil, né? De uma pessoa que tem mais uma rigidez ali, a gente vai encontrar mais dificuldades, ele é mais irritado, às vezes até agressivo, né? Porque não tá bom aquilo, e é difícil de convencer ele a fazer alguma coisa, eu sei, né? Eu sei, minha gente, como é que funciona. Tem outras pessoas com autismo que são muito tranquilas, né? Que são mais fáceis e não tem uma rigidez tão grande assim, né? Então, tudo isso faz com que facilite a aprendizagem social, mesmo tendo as suas observações, ainda é autismo e ainda tem várias dificuldades, com certeza.
Mas uma pessoa que tem mais uma rigidez maior, uma inflexibilidade maior, vai ser mais difícil, né? E isso é um perfil dela. Então ela não está optando por isso, né? Não é uma coisa que ela fala, né? Eu sou mais irritado que outra pessoa que também é autista, né? Não, isso é algo dela. Eu sei que é óbvio falar isso, mas eu só tô só lembrando, né? Que às vezes a gente esquece. Mas como é que é com aquela pessoa que, por exemplo, tem a sua dificuldade de comunicação, às vezes tem o mesmo nível de apoio e ela ainda é muito diferente de outra? Por causa disso, né? Por causa da rigidez, dessa rigidez, parece mais irritado e outra pessoa é menos irritado. Então, são características diferentes do indivíduo. Então, a gente lembra disso, sim. Então, não dá para comparar. Por isso que muitas vezes o material que a gente vai fazer é muito personalizado para cada pessoa. Ó, super personalizadíssimo. Então, às vezes, você vai ter que começar do zero com essa pessoa, né? Porque aquilo que você sabe, coisas que você tem no seu consultório, na escola, não vai servir. Impressionante, né? Você vai ter que começar do zero o seu material, tá? Então, estilo cognitivo diferente, porque tem essas observações importantíssimas. Tem as comorbidades do TEA também. Então, a gente vai encontrar pessoas com TEA e TDAH. Delicadíssimo de avaliar, tá, gente? Por favor, muita dificuldade para isso, porque no TEA a gente já vai ter um déficit de atenção ali diferente, porque a gente tem que fazer outra aula para discutir sobre isso. Mas isso existe, tá? Eu quero te contar. Mas a gente pode ter transtorno de aprendizagem no TEA também, pode lá ter o TDAH também, né? Então, vai ter situações onde é muito difícil de avaliar essas questões, realmente é delicado, outras precisa de instrumentos, precisa de um profissional que consiga. A pessoa precisa também responder a esse tipo de protocolo, é ou não é? Então, vamos ter algumas dificuldades até às vezes na avaliação dos próprios profissionais. É a delicadeza disso também. Mas isso existe. Eu tô aqui para dizer que isso pode acontecer e que nós pensamos nisso, nós temos que pensar nisso na hora de montar o nosso material. Isso não impossibilita a pessoa de aprender, mas é uma coisa que requer uma delicadeza maior ali em confeccionar o material, em avaliar, e a avaliação ela é constante, diária, né? A gente está sempre vendo que o impacto que causa o que você está propondo para essa pessoa, tá? Eu não estou falando só de material físico, eu estou falando em vários tipos de abordagens, né? Abordagem quanto ao comportamento, como você se relaciona com essa pessoa e como é a comunicação dela e como é a sua comunicação com ela e como é essa resposta comportamental ou oralizada, enfim, tá? Então, é tudo isso, né? É delicado e é possível, a gente acaba desenvolvendo um olhar para isso, mas colabora muito e deixa o trabalho com muito mais qualidade quando nós podemos anotar isso, tá? A gente consegue perceber uma evolução maior e a gente consegue refletir sobre isso também, né? Então é importante que isso seja anotado, que isso seja de alguma maneira organizado para você monitorar o que pode estar dando errado ou certo com essa pessoa. E às vezes está escapando, às vezes tem uma coisa que está funcionando muito bem aí. E se você não tem um modo de como organizar isso, como você monitorar isso, e aí você se perde, é ou não é? Certo? Níveis de apoio no TEA, a gente sabe que tem, então é o nível de independência dessa pessoa, coisas que ela consegue fazer. E aí vai pegar várias situações diferentes, como comportamento, como comunicação, né? Bom, quanto mais a pessoa faz isso, a gente entende que ela vai ter mais experiência, é ou não é? Né? Com as coisas que ela faz, com a comunicação dela, com as coisas que ela consegue executar na vida dela, de vida diária, certo? Então, vão ter esses níveis de apoio, a gente vai fazer uma aula também sobre isso em breve, que é super importante e muitas pessoas ainda não conhecem ou ainda não entenderam como é que isso pode funcionar. A minha sugestão também, pessoal, é que vocês sigam pessoas com autismo, de vários níveis de apoio e vocês tenham essas impressões dessa pessoa. E, de novo, lembra que a gente falou? Cada pessoa é muito diferente. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem um nível 3 de apoio, uma dificuldade maior em se comunicar, não tenha tanta autonomia, precise muito de apoio de outras pessoas,
ainda assim vai ser diferente de outra pessoa com nível 3 de apoio, entende? Mas sempre dá uma sensação de que eu tô ouvindo de uma pessoa com autismo aquela experiência pessoal dela, e que me faz lembrar e pensar em coisas que eu ainda posso não estar fazendo com meu filho ou com a pessoa que eu atendo, tá certo? Alterações sensoriais, super importante também para quaisquer tipos de aprendizagem, porque isso acaba atrapalhando, incomodando essa pessoa, né? E ela podemos oferecer alguns recursos que podem ajudar tanto em sala de aula como na clínica e, claro, em casa. Se nós temos todo esse perfil numa pessoa com autismo, com diferentes variações, a gente tem que pensar que as adaptações elas devem ser feitas em todos os ambientes melhor possível, né? Sempre lembro que um profissional mais adequado para avaliar esse tipo de perfil sobre alterações sensoriais é o terapeuta ocupacional. Ele é o responsável, ele estuda mais sobre isso, ele tem mais esse tipo de conseguir avaliar repertório com protocolos e tal, para avaliar esse tipo de perfil. Mas muitas vezes na sua cidade, onde você mora, você não encontra um profissional, não é possível passar por esse tipo de avaliação, então eu vou deixar algumas sugestões aqui para poder dar uma ajudadinha aí, né? Para todo mundo. Então, pensando em tudo isso que a gente está conversando até agora, nós temos muitas observações antes de imaginar que a pessoa aprende ou não aprende. Simplesmente isso. A gente tem que pensar em todas essas coisas que eu estou falando e que sugerem muitos estudos, e também essa questão de sensibilidade. Eu acho que assim, a parte teórica, a parte que nós estudamos e sempre iremos estudar, sempre parece uma coisa nova, que bom, um profissional para colaborar com a gente. Sempre vai também ter essa questão, essa sensibilidade de você conseguir pegar toda essa parte teórica, olhar para esse indivíduo e conseguir visualizar isso que você aprendeu, isso que você está aprendendo agora, ou não é? Na verdade, também a gente precisa, né? O último, agradável, a parte teórica e a parte prática, não é mesmo? Porque senão parece que é tudo muito fácil, e aí quando você vai fazer não é tão fácil, e aí você se sente muito frustrado, ou você pensa que a pessoa não consegue do jeito que você está oferecendo as atividades, o jeito que você está interagindo com essa pessoa, você pensa que pode ser uma falha muito grande sua ou uma muito grande da pessoa, e de repente é tudo isso, é o formato de como isso está sendo conduzido e as observações e o que a gente pode pensar, refletir e melhorar sobre isso, né? Os ajustes, certo, gente? Pode ser pouquinho, pode ser bastante, mas tudo isso é muito importante para a nossa prática, certo? E falando de práticas, eu vou falar um pouquinho sobre um conjunto de práticas que eu até selecionei, são mais do que essas que estão aparecendo, tá, pessoal? Sugiro que vocês estudem, que vocês leiam, que vocês busquem conhecer um pouquinho mais, são muitas alternativas e nós podemos usar várias práticas aliadas ao nosso trabalho para nos ajudar. Olha que bom! Não só para nos ajudar como profissional, a gente está pensando no outro, na pessoa que você vai atender. E é claro que todos saem muito felizes, porque isso vai ajudando nós a pensarmos em estratégias e a pessoa sendo beneficiada, né? Com autismo, e não só a pessoa com autismo, como outras pessoas também, você vai usar até para sua família. É verdade, não brinca não, que é verdade. Até para você. Verdade. Depois você vai sentir isso, vai falar, é mesmo, olha, isso aconteceu comigo. Mas eu vou falar sobre algumas práticas que você vai lembrar que alguém já te falou e que você de repente até usou isso com alguma pessoa, de novo, usou para si mesmo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os reforçadores. O que essa palavra sugere? Lembrando que eu vou falar rapidinho aqui. E quando você for ler, quando você for estudar, você vai ver que é muito mais do que isso que eu tô falando, tá? Isso aqui é só para dar aquele gostinho de você buscar um pouquinho mais, e quando você fizer isso você vai achar muito legal. Mas tá, já serve como dica e de repente você já pode usar isso agora ao seu favor, na sua vida, né? No seu trabalho. Então, os reforçadores, tá, pessoal? Eles vão ajudar bastante
no seu trabalho com a pessoa com autismo. Por quê? Porque uma das características do autismo é a dificuldade de ter iniciativa para fazer uma determinada coisa, uma determinada atividade, inclusive até para se comunicar, até para responder alguma coisa e para fazer uma atividade muito básica, tá? Então, por isso que quando a gente... vou tomar muito cuidado, que é um assunto que eu gosto muito, para não falar demais, mas eu gosto de dar esse exemplo porque de repente você pode não imaginar como isso pode interferir numa pessoa com autismo de qualquer nível de suporte, tá? Então, uma pessoa com autismo, ela pode ter dificuldade, às vezes, em ter a iniciativa de tomar água. Se ela pode não ir pegar o copo d'água dela. Ela pode ficar com sede, principalmente se ela estiver distraída, tá? É uma coisa muito básica, muito pequenininha, né? Mas isso pode acontecer. Só para ilustrar aqui, tá? Aí, Carol, as pessoas com autismo tomam água? Tomam água. Mas eu conheço uma pessoa com autismo que toma água, verdade. É só um exemplo, tá? Bem simples. Muito bem, ainda sobre reforçadores. O que acontece com esse movimento de reforçar de modo positivo? Também tem reforçador que é negativo. Eu vou falar dos dois aqui para ficar, para conseguir imaginar, né? Fica mais fácil. Então, um reforçador positivo pode ser um elogio. Até eu lembrei disso, que tem um videozinho lá no meu Instagram sobre isso. E a minha filha está até participando comigo, né? Pode ser um elogio, pode ser algo mais físico, uma coisinha gostosa para comer, pode ser qualquer coisa que você entenda que aquilo vai trazer uma sensação boa na pessoa com autismo. Vamos focar aqui, pode ser para qualquer pessoa, mas tá, vamos focar aqui, né? Então, isso é muito importante. Então, o que a gente faz? A gente procura perguntar, às vezes, para a família, assim, do que essa pessoa gosta? Lembrou agora que você pode fazer isso? De repente, você já fez, né? E aí você tem uma lista de preferências que vão ser usados como reforçadores de modo positivo para essa pessoa fazer isso. Para a pessoa cumprir uma atividade. Mas, Carol, não funciona sempre. Isso cansa, às vezes, a pessoa. Ou perguntas frequentes, tá? Ou... isso não vai acostumar a pessoa sempre ter uma moeda de troca comigo? Só vou fazer isso se acontecer isso, né? Viu? Várias situações que surgem. Então, a ideia de um reforçador trabalhando de modo positivo para incentivar a pessoa é a gente também estar de olho e fazer isso acontecer quase que de modo natural. Então, muitas vezes você não vai fazer uma condição para a pessoa, vou te dar isso se você fizer isso. Muitas vezes a pessoa pode dizer, eu não vou fazer isso, então não quero isso que você quer me dar, quero. E aí? E aí, dançamos, né? E vai acontecer também. Então, a gente faz o quê? A gente tenta colocar essa ideia de um modo natural, né? De um modo... olha, depois você vai comer esse doce, depois, tarará, né? Ou quando a gente precisa, por exemplo, se você vai fazer uma cócega na pessoa, porque você sabe que a pessoa gosta de cócega, uma pessoa acha isso super legal. Então, você pede uma atividade, que ela execute algo muito simples, que você sabe que ela tem condição, que ela pode fazer, e você já oferece o reforçador. Sabe, dá aquela sensação de que eu fiz isso e foi tão bom, né? Pensando assim, né? Imaginando, foi tão legal que essa pessoa me deu cosquinha. Brincar assim, que o cérebro da gente às vezes faz isso sem a gente conseguir acompanhar esse raciocínio, é mais automático. Vocês se entenderam, qualquer dúvida também já pode deixar aqui e a gente explica melhor. Para entender que isso acontece com você também, não é? Então, se você, por exemplo, se você... sei lá, até a gente se dá, né, presente, não é assim? A gente trabalha muito, aí a gente vai lá e come a nossa tortinha de limão. Eu adoro tortinha de limão com cafezinho. Eu vou me dar esse presente, eu vou sentar aqui, né, vou trabalhar o dia inteiro, mas eu vou comer uma coisa gostosa no final do dia ou na metade do dia. Você está reforçando aquilo e você está fazendo isso te despertar uma motivação e várias outras coisas. Não é diferente para essa pessoa que você vai reforçar um comportamento, vai reforçar que ela execute uma atividade, entendeu a ideia? Vou torcer para que vocês tenham entendido. Mas, de novo, dá para melhorar muito esses exemplos. É só para não se estender muito no vídeo, né? Modelagem. Mostrar como fazer determinada coisa. Eu vou mostrar uns exemplos e na nossa última aula eu vou mostrar
exemplos visuais aqui de como a gente pode fazer isso em atividades. Por exemplo, a pessoa gosta do Sonic e eu já tenho um repertório ali onde eu posso trabalhar com atividades mais abstratas. Eu tenho uma folha ali com uma atividade para ela me apontar as cores. Eu posso usar uma preferência dela do Sonic na folha, só para despertar o interesse, para ela dar aquela olhadinha. Eu vou estar reforçando ela, certo? Isso é um reforçador também. Eu vou mostrar como faz a atividade, ou ainda posso deixar um modelo da atividade feito. Por exemplo, eu já posso deixar circulado um objeto amarelo, sendo que existem outros objetos amarelos que eu quero que ela circule. Difícil ficar falando assim, né? Espero que tenha entendido. Mas isso também vou mostrar de modo visual para vocês, porque o visual é muito importante. Apoio visual é outra prática que a gente usa bastante, né? Que vai ajudar na modelagem. A modelagem também tem vários formatos, como o formato físico, de mostrar como fazer, ou de ajudar a pessoa com apoio físico também. Então, várias outras maneiras. Então, deem uma olhadinha nesse material que é legal, tá? Comunicação alternativa, que é a menina dos olhos. Eu gosto muito, eu aprendi a amar cada vez mais e ainda tem muita coisa para aprender, com certeza que isso é uma coisa muito delicada, eu acho. Ela é simples, se você for ver, eu espero que veja, conheça um pouquinho mais a respeito sobre a comunicação alternativa e aumentativa. Ela é muito ampla, que bom. Só que às vezes na hora de inserir, claro, para a pessoa, há um certo tipo de avaliação também, a gente também usa reforçadores, a gente também usa modelagem, não é só na alfabetização. Uma prática que eu estou mostrando aqui exigem muitas vezes outras práticas embutidas nelas, se tornando um conjunto de práticas para uma determinada atividade que você quer. Então, a comunicação alternativa e aumentativa, ela precisa existir para a pessoa que tem muita dificuldade na comunicação. E se espantem ou não, pessoas nível 1 de suporte, que é aquela pessoa onde a gente tem uma comunicação oralizada, fluente, né? Muitas pessoas podem se beneficiar também, em algum momento, de uma comunicação alternativa, só para dar opa, isso existe? Sim, existe, né? Então, de novo, sugestão de seguir pessoas com autismo, de vários níveis de suporte, de você ler sobre isso, de você entender que isso vai ser muito benéfico para a pessoa com autismo, para a pessoa que tem muita dificuldade na comunicação, porque ela vai poder se comunicar com você. E aí a gente tem alguns tabus sobre isso, tipo, vai prejudicar a fala, porque daí a pessoa vai preferir usar uma imagem. Ninguém prefere usar a imagem, né? Nós somos pessoas, usamos a nossa oralidade, a nossa comunicação não verbal, o nosso gesto para se comunicar. Isso é muito mais rápido e muito mais fácil e eficaz e natural do que usar outras maneiras de se comunicar. Por isso, nós ensinamos para a pessoa como se utilizar de outra maneira de comunicação e que isso vai trazer benefício para ela e para outras pessoas. Nós ainda temos que convencer essa pessoa a usar muitas vezes, por isso é uma insistência carinhosa, porque a gente sabe que isso vai trazer benefício para ela, para você, para todo mundo, muito mais qualidade de vida para todos, além de ser um direito. Mas que esse tipo de pensamento, que um dia eu já tive até bem lá uns 10, 12, 13 anos atrás, eu acho que é comum, estranhamente comum, né? Não é mais fácil usar uma imagem ou outra alternativa de comunicação. É mais difícil até. A pessoa tem que se acostumar com aquele tipo de alternativa, né? Por isso a insistência carinhosa, porque é mais fácil falar. Então, se eu não falo, se eu falo de vez em quando, se eu repito algumas palavras, se eu canto uma música, isso é muito legal e prazeroso. E isso vai ser sempre incentivado. Mas precisamos incentivar essas pessoas a ter mais possibilidade de comunicação, né? Certo? Então é importante que a gente pense de uma maneira muito carinhosa e muito séria sobre a comunicação alternativa e aumentativa, tá bom? Não esquece disso, não, que é muito legal. Muito importante. Tecnologias assistivas. Então, nós temos um conjunto imenso de tecnologias assistivas, principalmente professor de AE, já deve saber até desse termo, né?
Tecnologias assistivas existem há muito tempo para muitas pessoas e nós usamos. E muitas vezes nem sabemos que esse é o nome. Eu coloco já esse nome para ficar mais fácil de procurar também outras sugestões de materiais. E elas vão ser usadas também com a pessoa com autismo, adaptações, né? Então, muitas vezes você vê uma pessoa com autismo, você vê e pensa, essa pessoa não precisa de adaptação, ela se vira muito bem sozinha. Mas tem muitas coisas que ela vai precisar sim, e pode ser pouca coisa, pode ser poucas adaptações, ou não, né? Então, a gente, lembrando que isso é importante de pensar, eu vou precisar de algum recurso de tecnologia assistiva, quais são, né? Para esse indivíduo. Então, esse é o conjunto que eu separei, tem práticas, né? E tem as tecnologias assistivas, e que é carinhosamente para você pensar que isso é importante para o seu educando, para o seu filho, né? Para a pessoa que você atende, tá? Isso vai fazer parte do nosso trabalho, tá certo? Para facilitar a vida dessa pessoa e, consequentemente, do nosso trabalho também. Pessoal, então hoje foi uma aula muito bacana, eu gostei bastante dessa organização, embora eu tenha trazido algumas informações das quais eu falei na primeira aula. Trouxe hoje um apoio visual para vocês, né? E é bem bacana, muda bastante, né? A semana que vem a gente tem mais uma aula, eu estarei aqui. Estarei presencialmente, né? De fazer de tudo para que seja presencial, né? Para a gente tirar dúvidas, para quem achar bacana esse material, tá aqui contando um pouco da sua experiência, das coisas bacanas que aconteceram com você na sua prática, na sua vida, na sua família, trazendo dúvidas, sugestões também. E espero que esse conteúdo esteja sendo bacana, esteja te ajudando, feito com muito carinho. É uma forma de contribuir com todos que fazem parte desse processo tão especial de alfabetização, do qual eu acredito muito. Acho que é necessário, acho que a gente não deve desistir, não. Acho que é um direito de todas as pessoas se alfabetizarem. Isso traz muitos benefícios, muitos, inclusive para a comunicação, inclusive para a pessoa ler, pesquisar e fazer o que quiser dessa habilidade tão especial que é poder ser alfabetizado, poder escrever os seus sentimentos, poder ler sobre alguma coisa que gosta. Então, abre, né, um universo muito amplo, gigante. Então, acho que é um direito de todas as pessoas. E acho que todas as pessoas conseguem, sim. E isso pode demorar muito. E com muitas observações, muitas mudanças, às vezes, de estratégia, né? Mas que a gente não deve desistir, não, tá? Então, a semana que vem eu volto, vou trazer um material bem bacana também, vamos conversar um pouquinho mais sobre os precursores da linguagem, que é super importante de entender para dar continuidade à alfabetização. E vou estar aqui, espero que você esteja aí, né? Espero que ajude bastante, espero que a sua semana seja maravilhosa e no sábado a gente tá aqui. Deixo aqui os meus canais, se alguém quiser conversar, se alguém achar que pode ter um material bacana para dar uma olhadinha, para dar uma iluminada aí na sua vida. Então deixo aqui a sugestão. Beijo grande, até a semana que vem e até mais. Obrigada aí pela parceria. Tchau, tchau.